Antes de nós passarmos para a aula de Doppler na hipertensão portal, que é uma das aulas que eu considero de extrema importância, porque é o dia a dia de quem atende o paciente com hepatopatia crônica, é muito importante que a gente tenha conceitos fundamentais sobre hipertensão portal, e isso vai influenciar muito no nosso laudo de ultrassom. E esse é o diferencial dos alunos da Hepatos para os alunos que não são da Hepatos e que fazem ultrassom convencional. Não é simplesmente colocar o que nós vemos, a gente precisa interpretar isso num contexto maior. Então, esses conceitos básicos de hipertensão portal mudam o nosso olhar em relação a um exame. O que é hipertensão portal? Nós sabemos que a hipertensão portal ela é nomeada de acordo com o local onde é dado a obstrução. Quando a obstrução se dá antes do fígado, ou seja, quando ela se dá no tronco da veia porta, nós chamamos de hipertensão portal pré-hepática ou pré-sinusoidal. Quando a obstrução se dá na veia cava inferior ou em uma das veias hepáticas, que é a circulação sistêmica, nós chamamos de obstrução pós-sinusoidal ou pós-hepática, que é o caso do Budd-Chiari. A imensa maioria dos casos de hipertensão portal, elas são intrahepáticas. E a principal causa de hipertensão portal é a cirrose, em 90% dos casos. Como conceito, então, a hipertensão portal ela tem um papel fundamental como prognóstico para prever o risco de o nosso paciente com cirrose descompensar. O que é descompensação? Ascite, sangramento por hemorragia digestiva, encefalopatia e o surgimento de câncer de fígado. Então, nós darmos o diagnóstico de hipertensão portal no nosso ultrassom, a visão do médico que recebe o nosso laudo é extremamente diferente do que nós simplesmente colocarmos tamanho de vaso. E muitas vezes nós vemos que nem se vê nos laudos o tamanho da veia porta. Vamos começar a entender a importância do cuidado do nosso laudo. Primeiro porque o padrão ouro para avaliar e estadiar a hipertensão portal na doença hepática crônica, ou seja, na cirrose, seria a medida do gradiente de pressão venosa hepática. Esse era um teste que antigamente ele era feito porque ele nos dá, e ainda é o padrão ouro, ele nos dá exatamente a pressão do sangue dentro da veia porta. No Doppler nós não conseguimos avaliar a pressão do vaso, nós vemos a velocidade do fluxo do vaso. O gradiente de pressão venosa hepática, ele é capaz de avaliar a pressão do sistema porta através de um catéter que é colocado na veia femoral. Esse catéter sobe até a veia cava inferior e veia hepática direita. Quando este catéter está insuflado, quando um balão que tem na ponta do catéter ele está insuflado, é possível medir uma área de estase, uma área da circulação portal em uma área bastante grande do fígado. Quando esse balão é desinsuflado, então nós temos a pressão dentro da circulação sistêmica, ou seja, da veia hepática direita da veia cava inferior. Então, balão colocado, um catéter pela veia femoral, entra na veia cava inferior, atinge a veia hepática. Na ponta do catéter, o balão insufla, nós medimos a pressão do sistema portal. Quando o balão desinsufla, nós medimos a pressão da circulação sistêmica. Essa diferença de pressão nos dois sistemas é que nós chamamos de gradiente de pressão venosa hepática. As pressões devem ser muito semelhantes nos dois sistemas. Então, o normal, a variação normal é de 1, no máximo até 5 milímetros de mercúrio. Quando esta pressão está acima de 5 milímetros de mercúrio, quer dizer que existe uma hipertensão dentro do sistema porta em relação à circulação sistêmica que está sendo refletida pela pressão da veia hepática direita. Então, uma hipertensão portal é quando o gradiente de pressão venosa for acima de 5 milímetros de mercúrio. Uma hipertensão portal leve ou subclínica é quando este gradiente de pressão está entre 6 e 9 milímetros de mercúrio, e o que nós chamamos de hipertensão portal clinicamente significativa quando a pressão está acima de 10 milímetros de mercúrio. Vocês vão ver também mais adiante numa aula da doutora Mariana de TIPS. O TIPS ele é muito utilizado hoje em dia, é um stent que se coloca unindo o ramo portal em geral direito com uma veia hepática, seja direita ou média, para desobstruir no caso de hipertensão portal clinicamente significativa, quando é muito necessário, por exemplo, numa ascite refratária, numa hemorragia digestiva. Uma outra maneira de estimar
a hipertensão portal, então nós sabemos que o padrão ouro é o gradiente de pressão venosa hepática. Existe uma outra maneira indireta de estimar a pressão do sistema, quer dizer, saber a presença de hipertensão portal, é através dos métodos não invasivos. Hoje nós temos testes laboratoriais que mais ou menos imaginam se esse fígado está muito rígido, se existe hipertensão portal ou não, e a elastografia hepática e a elastografia esplênica. Isso foi um grande avanço no estadiamento da fibrose hepática e também no diagnóstico da hipertensão portal. Então hoje, com os testes não invasivos, nós conseguimos saber o quanto de rigidez tem esse fígado e quanto maior a rigidez do parênquima hepático, maior o risco desse paciente ter hipertensão portal clinicamente significativa. O Baveno 7 foi uma publicação de 2022 que dita regras no mundo em relação à hipertensão portal e ele nos diz que quando o valor da elastografia está mais alto e também o valor da plaqueta vai reduzindo, isso nos dá um maior risco deste paciente ter hipertensão portal clinicamente significativa. Então vejam que uma plaqueta acima de 150 mil com até 15 kPa de rigidez na elastografia exclui hipertensão portal clinicamente significativa. Quando este valor de rigidez na elastografia estiver entre 20 e 25 e plaquetas abaixo de 150 mil, sugere fortemente hipertensão portal clinicamente significativa. Então aqui vejam a importância não só da elastografia como um método complementar, e eu não tenho dúvida que já muito em breve ele vai ser o nosso Doppler de amanhã, né? Nós precisamos da elastografia para avaliação das doenças hepáticas, mas também o importante papel da esplenomegalia. Eu vou mostrar na aula seguinte para vocês que o baço, quanto maior o baço, menor o valor das plaquetas. Então vejam aqui nessa imagem uma elastografia 2D, em que nós temos no mapa da direita o nosso mapa de qualidade e aqui mais à esquerda o nosso mapa de rigidez. Quanto maior a rigidez, maior o mosaico que fica na elastografia. Então, como é que nós sabemos o resultado dessa elastografia? Através do reporte. Nesse caso, 5 medidas nos mostrou uma rigidez de 22,6 kPa. E lembrem que 22,6 kPa de mediana dessas 5 medidas é compatível com hipertensão portal clinicamente significativa. Esse valor nós colocamos numa regra chamada regra dos 4, que equivale à regra dos 5 do FibroScan. E todas essas informações vocês têm no nosso curso de elastografia, né? Para quem já está muito familiarizado com esses termos, mas eu achei importante trazer para o curso de Doppler para a gente colocar em paralelo como é que nós temos o diagnóstico da hipertensão portal no ultrassom modo B, no Doppler e também na elastografia. Então, valores de rigidez acima de 17 kPa sugere fortemente a presença de hipertensão portal clinicamente significativa. Então, entendam a importância do clínico receber um diagnóstico de hipertensão portal. O Baveno 7, ele sugere que se faça cada vez mais precocemente o diagnóstico da hipertensão portal, não só quando o paciente já tem varizes de esôfago ou quando tem um baço muito grande. Então, a elastografia com valor alto é uma importante ferramenta diagnóstica para o diagnóstico da hipertensão portal. Então, o Baveno ele valoriza muitos métodos não invasivos para o diagnóstico precoce e também para o prognóstico desse paciente, principalmente porque muda a conduta. Hoje, um paciente que tem hipertensão portal deve ser tratado muito precocemente com beta-bloqueador e se tem a preferência pelo carvedilol. Então, esse mapa de rigidez junto com plaquetas nos dá uma importante estimativa de prognóstico, né, do nosso paciente.